Olá! Eu já tive muitos bichos de estimação ao longo da minha vida. E hoje eu vou te ensinar o que eu aprendi com cada um deles. Acho que uma das coisas que mais me ensinou lições de moral na minha vida foram todos os meus bichos de estimação. Eu já tive uma porrada deles. Muitos mesmo. A maioria deles realmente não conta necessariamente como bichos de estimação, sim, muito interativos, porque minha mãe tinha muito medo de bicho quando eu era pequena. Então eu não podia ter gato ou cachorro. Eu tinha que me contentar com, outras coisas. Os meus primeiros bichos de estimação eram 4 tartarugas. 2 ficavam na casa da minha avó e outras 2 ficavam na minha casa aqui. Os nomes eram Batatinha, Raminho, Folhinha e sinceramente eu não consigo lembrar a outra. Por que diabos eu dei esses nomes para as tartarugas é um mistério. É a coisa da cabeça da Gabriela com 4 anos de idade. As 2 tartarugas que moravam aqui em casa, eu sinceramente eu não sei a diferença entre cágado, tartaruga, jabuti, seja lá o que for. Então pra mim é tudo tartaruga, foda-se. Enfim, elas ficavam nesse aquáriozinho e tinha uma ilhazinha com uma palmeira e um lugarzinho pra você botar comida. Elas começaram bem pequenininhas, não é mesmo? Só que tartarugas meio que crescem indefinidamente. Elas crescem pra sempre. Ela vai ficar maior do que a Terra, ela vai se tornar seu próprio planeta e vai começar a orbitar em volta da gente, sei lá. Enfim, tartarugas crescem pra caralho. No início elas eram muito bonitinhas e fofinhas. Depois que elas cresceram um pouco, eu não sei por que diabos elas aprenderam a fazer isso, mas uma subia em cima da outra e elas saíam do aquário. A primeira vez que elas fizeram isso, a gente procurou a tartaruga pela casa inteira. Obviamente a culpa caiu em cima de mim, a da Gabriela deve ter feito alguma merda com a tartaruga. Eu não tinha feito nada com a tartaruga. Ela só queria a liberdade dela. Por mais que a liberdade dela fosse custar a vida dela, porque ela precisava ficar na água. A tartaruga sumiu bem cedo, devia ter acabado de chegar do colégio, ou talvez eu ainda estivesse no colégio. E eu tive que esperar até meu pai chegar em casa, porque a gente tinha procurado a tartaruga em todos os lugares e a gente tinha certeza que ela estava atrás do REC da TV. E as televisões naquela época eram coisas enormes, gigantescas e muito pesadas. Então eu, de 4 anos de idade, e a minha mãe, a gente não conseguia tirar o REC do lugar. Então a gente tinha que esperar meu pai. Bom, ele chegou e de fato a tartaruga estava atrás do REC. Ela estava cheia de poeira, ressecada, quase morrendo. Mas a gente colocou ela de volta no aquário. Isso começou a acontecer constantemente. Até o momento que a gente não podia mais deixar elas naquele aquário bonitinho. A gente teve que comprar um aquário grande. Bom, eventualmente elas ficaram grandes demais pra qualquer aquário. E elas foram dadas uma pra um laguinho que tinha em algum prédio, e as outras, reza a lenda, que deram pra uma fazenda. Sinceramente, talvez tenham comido minhas tartarugas, eu não sei. O que eu aprendi com essas tartarugas foi que você tem que buscar a sua liberdade. Que nem a pobre Raminho, que eu acho que talvez fosse Raminho, eu sinceramente não sabia a diferença entre elas. Bom, alguns anos depois, em alguma Copa do Mundo, a minha escola resolveu dar passarinhos. Eram periquitos. E cada um tinha direito a um. Porque, supostamente, esse era o jeito que eles arranjaram da gente torcer pro Brasil na Copa, porque periquitos têm a cor do Brasil. Engraçado, né? Tipo assim, eu não faço sentido, mas meu colégio tampouco fazia sentido, né? Mesmo para que ter lógica, né, nessa história, né? Não precisa. Bom, enfim, como eu já era um pouco mais velha, os nomes que eu dava pros meus bichos de estimação já tinham algum sentido. E eu resolvi fazer bullying com uma amiguinha do colégio, dizendo que ela era namorada de outro garoto. Então, o nome dos meus periquitos eram Fred e Vitória. Eu tinha 2 porque eu burlei o sistema. A minha mãe mandou eu burlar o sistema, na verdade. Ela falou que eu ia pegar um periquito pra uma amiga minha que não foi pra aula naquele dia, ou alguma coisa do gênero. Enfim, eu tinha 2, não era pra ter 2. Um era azul e o outro era amarelo. O azul era o Fred e a amarela era a Vitória. Um belo dia, a empregada deixou o Fred ir embora. Eu só fui descobrir isso sem nenhuma brincadeira, esse ano. A empregada deixou o Fred ir embora. A minha mãe foi numa loja de animais e comprou outro periquito que era parecido com o Fred. Eu cheguei em casa do colégio, olhei pros periquitos e falei, esse passarinho tá pequeno, mãe, por que o Fred tá pequeno? Minha mãe falou, cala a boca, Gabriela, pelo amor de Deus, tá mesmo passarinho de sempre, fica quieta. E eu fiquei quieta e aceitei. Mas, de fato, o Fred não era o Fred. Bom, isso não importa, isso foi bem no início. O Fred e a Vitória, de fato, se apaixonaram, diferentemente do Fred e a Vitória da vida real. O Fred e a Vitória tiveram ovinhos que eles comeram no ato de canibalismo. Mas, enfim, eles eram um casal muito fofinho e se amavam. Um belo dia, a empregada, eu acho que essa empregada, ela só não gostava de mim, ela fazia de propósito, ou dos passarinhos, eu não sei, mas ela deixou a Vitória fugir.
O problema é que o Fred e a Victoria já tinham um casamento de muito tempo. Eles se amavam pra caralho, tinham tido filho, que eles comeram juntos, sabe, etc. Então, o Fred morreu de desgosto. Ele parou de comer e se matou. O que é que isso me ensinou? Ela realmente te deixou, ela não vai voltar e você não precisa se matar por causa disso, porque ela pode ser facilmente substituída como o Fred foi em primeiro lugar. Aposto que se tivesse sido o contrário, ela ia, tipo, esperar e a gente eventualmente ia comprar um Fred novo e ia ficar tudo bem. Não se mata por causa dela, tá? Você arranja outra rapidinho. Nesse meio tempo, eu acredito que foi mais ou menos junto com o Fred e com a Victoria, eu decidi que eu queria ter um pinto. E agora você decidiu que você quer vários. Eu queria ter um pinto animal. Uhum. Ouviu, Janaína? Mas não deixa de ser, né? A minha avó, ela morava num sítio. A gente foi numa feirinha, era uma zona rural qualquer dessas aí de interior. E tinham vários pintinhos. E eu escolhi um pintinho e levei pro sítio da minha avó. Esse pintinho, ele morava na banheira. Porque tinha cachorro, eles não queriam que o cachorro comesse pintinho. Ele não podia ficar ciscando pela casa, então ele morava nessa banheira. O que me falaram? Que o pintinho cresceu, eventualmente ele se tornou uma galinha. Mudança de sexo. O pintinho, ele não queria ser pintinho, ele queria virar mulher, e quando virou mulher, destrambelhou. Destrambelhou e virou uma galinha. O pintinho virou uma galinha, fugiu e pronto. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que virou uma canja e eu comi. Na época, é uma mentira, né? Na época eu não pensei nisso. Eu não pensei que o pintinho deve ter virado o nugget que eu comi, sabe? Eu realmente acreditei nisso. E eu acreditei nisso durante muitos anos. Até, sei lá, uns 4 anos atrás, eu ainda acreditava nessa história. Até que eu contei essa história pra alguém e me falaram e você acreditou que essa galinha fugiu. E é assim que eu descobri que eu acho que eu comi meu pinto. Isso na real não me ensinou nada. Me ensinou que pinto é bom. Exatamente isso que me ensinou. Talvez isso também tenha sido mais ou menos nesse meio tempo. Eu acho que inclusive foi antes do Fred e da Victoria, mas é que a minha mente infantil, ela não consegue manter as coisas numa linha de tempo que faça muito sentido. Eu queria muito, muito, muito ter um hamster. Meu pai me deu um hamster. Eu apareci aqui em casa com um hamster que meu pai tinha te dado, feliz da vida. Minha mãe olhou e falou assim: pelo amor de Deus, tira esse bicho daqui! E eu tive que devolver o hamster pro meu pai, que ficou morando na casa do meu pai. Esses hamsters não gostavam da gente. Eles tinham, na verdade, muito ódio. Muito ódio. Eles, quando você chegava perto da gaiola pra dar comida, ou trocar, limpar, seja lá o que fosse, eles iam pra gaiola e ficavam assim. Mas era um ódio, era um ódio gigantesco que eles tinham pela gente. Eventualmente morderam meu pai não queria mais se aproximar deles porque ele tinha medo. Meu pai é um ser humano de 2 metros de altura, ele tinha medo dos 2 hamsters que, sei lá, um hamster não tem nem 10 centímetros, né? Eventualmente eles voltaram pro pet shop. E o que isso me ensinou foi algo muito próximo do desejo de liberdade das minhas tartarugas. É que você não pode prender alguma coisa sem que ela queira. E você não pode comprar o amor de ninguém. Nem desses hamsters. Bom, depois do falecimento do Fred, alguns anos depois, eu e minha mãe estavam viajando pra qualquer canto. Voltamos depois de um final de semana. E o vizinho avisou pra gente que tinha um canário na nossa área. Que esse canário tava lá desde que a gente tinha viajado. Ele não tava fazendo nada, esse canário devia estar com fome. E a gente tinha que fazer alguma coisa sobre aquilo. Curiosamente, a gente ainda tinha a gaiola do Fred, falecido. A gente chegou, o canário tava, tipo, morrendo. A gente pegou o canário, colocou dentro da gaiola, deu comida. Esse foi o Sol. Ele era um canarinho muito amarelinho que cantava pra caralho. Tipo, assim, muito. Muito. O Sol durou, tipo, ad eternum na minha vida. Ele, assim, eu acho que aquele passarinho era Highlander. Porque, assim, quando ele apareceu, ele já devia ser bem mais velho. E ele durou, assim, mais uns 5 anos. Sei lá, eu nem sei quanto um passarinho dura de verdade, mas o Sol viveu pra caralho. Enfim, o que eu aprendi é que quando tem que acontecer, acontece. Um passarinho aparece na sua área. Isso porque eu tava implorando pra minha mãe por algum outro bicho. E aconteceu. Então não adianta você ficar, tipo, muito preocupado. Quando as coisas tiverem que acontecer, eventualmente elas vão acontecer. Que nem o Sol aconteceu na minha vida. E cantava. Eu gostava do Sol. E ninguém deixou o Sol fugir. Veja só. Que é um grande avanço, né? Voltando um pouquinho, eu acho, no tempo, talvez na linha cronológica, teve os
infinitos peixes beta. Nenhum deles tinha um nome, eram todos peixes beta. 4 anos depois do Fred da Vitória, teve outra Copa do Mundo, obviamente. E o meu colégio, mais uma vez, decidiu que a gente precisava de um peixe pra comemorar a Copa do Mundo. Eu sinceramente não consigo entender a lógica que eles usavam. Enfim, tinha alguma coisa a ver com Romário, tinha alguma coisa a ver com peixe, era essa desculpa que eles deram. Não consigo me lembrar. Nada fazia sentido naquele colégio, hoje em dia eu chego a essa conclusão. Eu tinha cuidado do peixe, já era mais velho, eu de fato podia cuidar do peixe. Eu descobri que um peixe beta é chato pra caralho. Porque ele é um peixe. É. Enfim, eventualmente eu não queria mais cuidar do peixe. Eu fui deixando o peixe pra lá e ele morreu. O que eu não contava era que o meu avô ia achar que eu queria outro peixe. E me dar outro peixe. E eventualmente aquele peixe morreu também. E ele me deu outro peixe. E eu não consigo me lembrar quantos peixes eu tive e quantos peixes eu matei. E eu não tinha coragem de falar que eu não queria o peixe. Basicamente, o que eu aprendi é que eu sou uma assassina. É melhor você se impor logo, falar logo o que você quer, do que ficar, tipo, empurrando com a barriga, porque vai ser pior pra todo mundo. E pra todos os peixes que eu matei. Eu lembro que quando eu tinha uns 11 anos, eu fui numa feirinha e tinha um hamster. Não aqueles hamsters assassinos, loucos, psicopatas do início. Era hamster chinês. Eles eram bem pequenininhos, eles eram filhotes, então eles pareciam uma jalequinha, assim, era muito bonitinho. Cismei que eu queria o hamster. Eu queria muito hamster, muito hamster. Depois de um certo convencimento, um dia a minha mãe apareceu e me levou na tal da feirinha que tava tendo pra comprar o hamster. E assim eu escolhi um filhotinho de hamster chinês chamado Julieta. A Julieta era muito bonitinha, a gente botava a Julieta numa bolinha e a Julieta rodava e pela casa, e a gente jogava a Julieta no sofá e a Julieta ficava entrando por dentro das almofadas do sofá e a gente tinha que tirar as almofadas do sofá pra achar a Julieta. Enfim, a Julieta era um amor. O que acontecia é que, às vezes, à noite, ela começava a escalar a gaiola. E, por algum motivo que eu não conseguia entender muito bem, ela fazia uma parada muito sinistra na pata dela, que ela prendia a pata e ela começava a guinchar loucamente à noite porque ela tava presa. E eu tinha que ir lá segurar a Julieta. A Julieta ficava enlouquecida, tentava me morder porque ela tava morrendo, pendurada na gaiola. E consegui tirar a pata dela de lá. A Julieta me deu um senso de responsabilidade muito grande que nenhum dos outros bichos me deu. Porque a Julieta realmente dependia de mim. Eu não podia ignorar os guinchados dela durante a noite. E era um bicho que eu realmente tinha que cuidar. Não era o peixe que eu matava, que eu não me importava. Eu realmente tinha que limpar a gaiola dela, dar comida e fazer as coisas. E eu realmente amava a Julieta e a Julieta me amava de volta. Minha mãe não cuidava dos meus passarinhos. Eu era bem menor, então eles não me deixavam também cuidar de passarinhos. Mas a Julieta não, a Julieta era toda a minha responsabilidade. E a Julieta me ensinou toda a responsabilidade que eu tenho hoje. Que não é muita, mas foi a Julieta que me ensinou. Eu gostava muito da Julieta. Ela morreu comida por formigas, foi bem ruim. Não, ela não morreu comida por formigas, entendeu? Ela morreu e aí depois as formigas começaram a comer, entendeu? Quando eu fui lá, tinha formiga comendo a Julieta. Ela não sentiu, mas eu vi. Depois disso teve a Marie. Marie, que Deus a tenha, foi o bicho que eu mais amei em toda a minha vida. Bicho incluindo seres humanos. Marie foi a razão da minha vida. Eu tinha uma alergia, filha da puta, Marie. E ainda assim, eu aprendi a superar. Eu espirrava todo dia. Eu contava. O mínimo de espirros que eu já dei em um dia era 5. Hoje em dia eu não espirro mais porque não tem mais a Marie. Mas ainda assim eu não me importava, eu amava a Marie, eu superava, eu passava por essas coisas por causa dela. A Marie me ensinou a me sacrificar. E agora eu tenho a Dorothy. A Dorothy não me ensinou nada além de sou linda. Por enquanto, talvez ela me ensine alguma coisa algum dia. É que a Dorothy, ela realmente não faz muita coisa, assim. Ai, que maldade, ela é muito fofinha, olha. Ela é fofa, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela parece um tapete. A Dorothy me ensinou a ficar jogada no chão que nem um tapete. Foi isso que a Dorothy me ensinou. Ela comia o vômito da Marie. Ela me ensinou a não comer o vômito da Marie. Não que eu precisasse de alguém pra me ensinar isso. Então é isso. Isso foi o que os meus bichos de estimação me ensinaram. Cada bicho uma lição de vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você não gostou de mim, mas gostou da Dorothy, curte por ela. Olha só essa carinha linda. Uau! E não se esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Me seguir nas redes sociais por aí, que estão aqui embaixo. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau. Dá tchau, Dorothy. Dá tchau. Patinha, dá tchau, caralho. Tchau. Tchau.
Platinadas. Eu e ela. Linda. Diva. Você é diva. Tá cagando pra mim.